Pessoal. É, essa aqui é um complemento da última aula, porque eu não consegui passar o que eu queria a aula passada totalmente. Vai ser basicamente uma revisão de boa parte do que a gente já viu até agora, com o acréscimo de alguns conteúdos interessantes. Primeiro de tudo, eu já tinha comentado, né, mas volto a repetir, as listas mudaram. Agora a lista um e 2 basicamente são a lista um dividida em duas partes. Eu espero que vocês tenham tempo de fazer até essa sexta, né? E agora, nossos conteúdos estão todos no GitHub. Por quê? Porque eu estava contando com o uso do Kaggle diretamente. E isso prejudicou, principalmente no andamento da última aula, porque alguns notebooks estão desatualizados. Eu tenho que fazer a conversão deles para o Colab para poder utilizar. E eu fiz isso com o notebook da aula passada, da aula 3, né? Na aula da aula retrasada, né? Da aula 3. Mas os outros notebooks que eu tenho da aula passada estavam desatualizados. Então, eu fiz esse trabalho agora novamente. E agora todos esses notebooks atualizados estão concentrados nesse repositório aqui do GitHub. Como vocês têm acesso? E clicando nesse link aqui, vocês não precisam entender de GitHub até o momento, não é necessário. Se vocês quiserem, é possível para vocês. Deixa eu só minimizar aqui. É possível para vocês usarem o GitHub usando o GitHub Desktop, se vocês quiserem, mas não é necessário ainda. Em algum momento no futuro, eu vou falar um pouco mais de GitHub. O que você precisa saber é que tem aqui uma explicação breve do que é esse repositório. Eu coloquei data size, mas ciência de dados, no caso. E vocês podem acessar diretamente, por exemplo, tem esse notebook aqui que está no Colab, e tem os dados aqui. Vocês podem baixar os dados, fazer o download do arquivo. Normalmente o arquivo vai ser baixado. Tem um resumo do que esses dados são. Se você quiser usar o notebook da aula 3, cliquem aqui no notebook também. E tem um ícone aqui em cima que deixa vocês acessarem direto no Colab. Aí vocês podem ir lá no Colab, fazer o upload do arquivo que vocês acabaram de baixar com os dados e executar o notebook da aula passada. O que eu vou fazer agora é que nessa aula da semana eu executei esse notebook aqui da aula passada, mas não é o que eu quero fazer, não é o que eu queria fazer, porque esse notebook já está explicado no vídeo anterior. O que eu quero fazer é executar novos exemplos com vocês. E tem uns exemplos interessantes aqui na aula 4. E eu vou começar com esse Python para análise de dados. Novamente, tem aqui, se você clicar em Notebook, tem aqui a opção de entrar no Colab. Já tinha feito isso? Eu vou só copiar aqui o notebook que eu estou executando. Tá, tá aqui. Esse notebook, ele é um notebook que ele tem uma fonte, eu peguei ele de um curso no YouTube, se vocês quiserem ver esse curso, está aqui a fonte. E ele usa um arquivo também, um CSV, que também está aqui na aula 4. Se vocês forem aqui na aula 4, tem o CSV aqui, vocês podem baixar ele. Ó, esse CSV são dados de queimadas. Basicamente, são dados de queimadas. Eu baixei esse arquivo e eu fiz o upload aqui no Colab, né? Se eu coloquei no Colab, tem a opção de fazer upload. Aí eu coloquei e eu fiz o upload desses dados filtrados por satélite. Ele já está aqui. No caso, ele vai perguntar se eu quero substituir ou vai criar um arquivo novo. Pronto, aí substituí o arquivo que eu tinha, fiz o upload desses dados, e nesse notebook a gente vai usar, fazer o que eu fiz a aula passada, ou o que eu queria ter feito, né? Que é uma combinação de usar o Matplotlib, agora tem o Seaborn, que é uma biblioteca que eu tinha comentado com vocês, que ele tem vários usos para machine learning, a gente vai ver um pouco mais na aula que vem, e a gente vai ver como essas bibliotecas se diferenciam, porque o que eu vou fazer aqui com o Seaborn, eu posso fazer só usando o Matplotlib, eu posso fazer usando só a Plotly, sendo que usar cada uma dessas bibliotecas tem vantagens diferentes, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo, eu fiz o upload aqui do arquivo, vamos dar uma olhada na cara dele. Eles são dados, como eu falei, queimadas. Basicamente, ele tem a data e hora do ocorrido, tem o satélite que pegou a queimada, o país, no caso, todos são do Brasil, né? O estado e o município onde aconteceu a queimada. O bioma, basicamente, vai ter a floresta amazônica ou Mata Atlântica.
quantos dias sem chuva esse local está, o nível de precipitação da chuva, o risco de fogo, que teoricamente é um risco calculado, né? Mas mesmo com risco zero teve queimado. Latitude, longitude e um fator aqui de incêndio que eu, assim, não sei, pra ser sincero, não sei exatamente o que ele significa. Eu vou fazer um filtro nesses dados para pegar só a data e hora, o estado e o município. Aí faz esse filtro e tem isso aqui. E eu vou adicionar uma outra coluna chamada queimada, que é para cada um desses eventos vai contar um dado de queimada. É isso que eu fiz. Eu tenho uma nova coluna chamada queimada. E agora eu vou pegar as informações, converter os dados primeiro. O dado de data e hora, ele está como string. Eu não tenho como ver isso agora, mas ele é um texto. Eu quero converter isso aqui para um dado real de tempo, né? Um dado de tempo, a gente chama de timestamp, é um dado que o sistema, o computador, reconhece como um dia, uma hora e hora, um minuto, segundo. E para fazer isso, a gente usa uma função do próprio Pandas, que é o datetime. Isso aqui é novo para vocês, mas é bem importante. Alguns fatores, para alguns datasets, a gente vai usar bastante. E agora vamos dar uma olhada nas informações. Olha, a gente tem dados não nulos de todos eles, né? Tem 8.972 dados não nulos, ou seja, todos eles têm a mesma quantidade de dados não nulos. Provavelmente ele não tem dados nulos. Para ter certeza, a gente pode fazer o seguinte, ó. Antes disso aqui, a gente vai fazer dados filtrados, dados filtrados, ponto, drop. Yeah. Isso aqui vai garantir que a gente não tenha dados nulos. Aí, beleza, continuou a mesma quantidade de dados, então ele não tinha dados nulos antes. Tudo bem. Agora, a gente vai pegar agrupar por mês os dados. Basicamente, o que, é que esse comando está fazendo? Ele está agrupando os dados filtrados por mês, usando as colunas da Date-Hora. Essa é a coluna que a gente está agrupando. A frequência é mensal. A gente, como o Date-Hora é um timestamp agora, é um datetime, na verdade, né? É um datetime, ele consegue usar esse comando aqui, ó, o grouper do Pandas, e colocar a frequência mensal, porque Date-Hora tem todas as informações, mês, ano, hora, minuto. Ele podia ter outra frequência aqui. Deixa eu tentar colocar por ano, talvez. Vou colocar por ano. Ó, colocou por ano. Mas a gente pode usar um mês. Agora, olha esse aviso aqui. M está deprecated, dizendo que está desatualizado. ME é agora o nome correto. ME agora. Pronto. Usou o ME para agrupar por mês. E a gente está agrupando em estado e município, agrupando por estado e município. Então, agrupando por mês em estado e município. Então, o mesmo, a gente vai pegar no estado e município e agrupando que nesse mês aqui, o mês, no caso, data e hora, continua o nome data e hora, mas na verdade é mês. Nesse mês, no mês 1 de 2022, teve 14 queimadas no município Costa Marquês. Então, esse comando fez isso. A gente somou o número de queimadas, né? Porque tinha um para cada evento, a gente fez a soma, usando sum, fez a soma para o número de queimadas. E é isso que esse comando está fazendo, somando os valores da coluna queimada para cada grupo de estado ou município. Com isso, a gente vai criar gráficos baseado nisso. Primeiro, a gente vai usar o Matplotlib como base. O Matplotlib cria uma figura. Uma figura é um elemento gráfico, sabe? Um elemento que vai aparecer aqui no Jupyter Notebook. Esse aqui é o tamanho da figura que a gente está criando, do Matplotlib. O Seaborn, ele vai fazer uma coisa bem inteligente, que é, ele vai receber os dados desses dados filtrados mensais. E no X a gente vai colocar data e hora, que no caso é o mês, né? O mês, que vai aparecer o dia 31 de cada mês. E o Y é o valor de queimada, o valor do número de queimadas daquele mês. Só que para cada estado, município, para cada município, a gente tem valores diferentes de queimada. Então, o Seaborn, ele vai agrupar de todos os municípios que tiveram queimada, ele vai agrupar a média e um intervalo em volta daquela média para dizer, olha, o número de queimadas em média do Brasil está naquela região. E o Seaborn faz isso de uma forma muito inteligente. Vou mostrar para vocês. Aqui tem alguns outros comandos que a gente está fazendo. Além desse gráfico de linha,
quem está fazendo um gráfico de linha. Isso aqui é um gráfico de linha do Seaborn, que considera a média, não é, são valores absolutos. A gente vai estar rotacionando o, o, o valor de cada mês do eixo X em 90 graus para facilitar a leitura e dando um título e colocando o título no eixo X e no eixo Y. Vamos ver como ficou. Olha aqui. Vocês podem ver que está aqui a média e está aqui um valor envoltório aqui. E tem aqui a explicação. Ó. A sombra ao redor da linha do Seaborn representa um intervalo de confiança. Ou seja, aqui está a média, mas tem valores maiores que a média e tem valores menores. O Seaborn é inteligente o suficiente para calcular que não tem valor menor que o valor mínimo. O Seaborn faz isso, basicamente. Porque uma prática comum que a gente faz é adotar a média mais ou menos dois desvios padrões como um intervalo de confiança. Só que vocês vão ver daqui a pouco com o Matplotlib que isso aqui vai ficar meio esquisito com a média mais dois desvios padrões. E o Seaborn faz isso de uma forma inteligente. Ele vê o menor valor e sabe que para um intervalo de confiança não tem como ser menor, tipo, não tem como ser menor que zero queimadas. O mínimo é zero. Então ele faz um intervalo de confiança mais inteligente que a gente faria normalmente. Aí, agora vamos fazer o mesmo código de Matplotlib. Como eu fiz esse código? Eu comentei com vocês, mas uma forma esperta de fazer isso é usando ChatGPT. Eu peguei o nosso código que estava aqui meu input. Converta o seguinte código do Plotly, lembrando que o Seaborn plota a média em um envoltório, diferente do Plotly que plota em valores absolutos, o que eu não quero. Porque se eu fosse só plotar com Plotly, com linhas, ele ia plotar em valores absolutos. Ah, Lucas, que valores absolutos são esses? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Foi ver aqui um comandinho que eu tenho aqui. Eu vou pegar os dados agrupados. Vou agrupar esses dados aqui. Tem esses dados aqui de queimadas e eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a média do padrão, o valor máximo e o valor mínimo. Eu vou ver se... Vamos dar nesse agrupado aqui. Tá? Eu tenho um mês aqui, ó, que é o mês 8 de 2022. Vou dar uma olhada aqui, o mês 8 por aqui, ó, que tem esse valor grande aqui, tem média grande. O valor máximo desse mês é. Rapaz, tem mês com. Mês 8 e 9 tem valor máximo de 656.955. Esse valor máximo é muito grande, mas é como se fosse um. Como eu posso dizer? É um outlier, é um valor espúrio que assim, não deveria ser contado, não deveria ser contado porque teve uma contagem extra aqui. Então, o Seaborn ele ignora esses valores de forma inteligente para ter uma média de padrão um pouco mais realista. É isso que o Seaborn faz, de forma automática. Para fazer esse mesmo gráfico em Matplotlib, em Plotly, se eu for considerar, deixa eu voltar aqui, desfazer, desculpa, vou deixar aqui os valores máximos. Se eu fosse considerar esses valores absolutos, o Matplotlib ia plotar os valores absolutos, todos os valores possíveis de todos os estados. Eu não quero isso. Eu quero que o, o Plotly, no caso, eu estou falando Matplotlib, mas é Plotly, eu quero que o Plotly plote não valores absolutos, plote igual ao Seaborn, média e um envoltório. Aí eu especifiquei isso para o ChatGPT, passei meu código que usa o Seaborn em Matplotlib e ele gerou um código para mim bonitinho, já está aqui. Vou deixar isso aqui, tá? Vou apagar esses códigos que eu peguei aqui e o código bonitinho está aqui. Esse é o código Implore. O que é que eu estou fazendo? Isso aqui é o que veja bem, isso aqui é um pouco do que o Seaborn faz por trás dos panos. Para o Seaborn, ele só passou as colunas que ele queria. Ó. Data X da data e hora, Y na queimada, tá aqui o dataset, se vira. No Plotly, a gente está usando o Pandas para agrupar por data e hora as queimadas e pegar a média e o padrão. A gente está calculando valores máximos e mínimos possíveis do envoltório. E agora a gente vai criar uma figura, similar ao que a gente fez com o Matplotlib, né? A gente criou uma figura aqui. A gente criou um PLT figure. A gente está criando uma figura também aqui. Fazendo um scatter do Plotly.
um módulo linhas, que é para o Plotly, a gente viu que o Plotly Go, né? Graphics Objects. A gente tem que usar o scatter como linha para fazer as linhas. E a gente vai usar a média para a linha. E, além disso, a gente vai colocar outra linha por fora, que vai ser a média, não vai ser a média, mas vai ser os valores máximos e mínimos. Eu falei isso aqui. Então, a gente vai fazer isso em Plotly, e para fazer isso, a gente fez várias contas manuais, que o Seaborn fez automaticamente. Como é que vai ficar a cara disso no Plotly, para ver? Você vê que o Plotly não fez isso de forma inteligente, que na verdade a gente não fez de forma inteligente, né? Que, de fato, para a estatística, os valores de média, mais ou menos, dois desvio padrões, dão um intervalo de confiança de 95%. Só que o Seaborn exclui outlier, exclui valores espúrios, e considera que o menor valor não é zero para os dados que eu tenho. Então, o intervalo de confiança ficou bem menor, ficou bem mais enxuto, né? Bem mais em volta da média. Aqui ficou bem longe da média, mas a média é a mesma, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó. Média tá por volta de. é, Deixa eu. Posso desativar o intervalo de confiança, tá vendo? Uma coisa legal do Plotly é desativar e ver esse valor aqui, ó. 55,27, o maior valor. Que é mais ou menos isso aqui também. Mas estou ligando, não consigo ver o valor, mas é isso aqui. O valor máximo é isso aqui. O gráfico tá achatado, mas é por causa dos valores básicos que eu tenho aqui. Ó, tá vendo agora o gráfico não tá mais achatado. Se eu colocar o intervalo de confiança, ele fica achatado por causa dos valores máximos. Mas se eu fazer isso aqui, ó, ele fica cada vez menos achatado. É só questão de escala. A média está exatamente igual, só muda o intervalo de confiança. E isso é para fazer o mesmo gráfico no Plotly. É possível, sendo que o Seaborn tem suas vantagens, assim como o Plotly tem as suas. Se eu estou dando zoom, estou fazendo várias coisas, apesar de ter que fazer algumas coisas manuais. E agora a gente vai criar um gráfico de barras. Novamente, mesmo com o gráfico de barras, automaticamente o Seaborn, ele cria os intervalos de confiança. Está aqui a média na barra, a barra é a média, mas está aqui o intervalo de confiança com essa linha preta. Novamente, eu cheguei aqui no ChatGPT e pedi, faça o mesmo para esse código. Ele já sabe que é o Seaborn e ele criou um código para mim, aqui, ó, com a mesma ideia que eu tenho aqui, um gráfico de barras no Plotly que representa a mesma coisa. Novamente, eu vou agrupar novamente com o método de padrão e pedir para criar um gráfico de barras com, com a média de padrão. E com uma parte de erro. O gráfico de barra do Plotly já tem uma opção de colocar uma linha de erro. Só que ele vai usar a linha de erro com o desvio padrão, né? Aí vai ser o mesmo problema que eu comentei antes. É um desvio padrão não tão. É um intervalo não tão inteligente. Ah, por que é diferente? Porque aqui eu estou usando só um desvio padrão. Eu teria que. Aqui eu fiz o desvio padrão de 95%, né? Que é mais 2 no caso, né? 1,96 de desvio padrões. Aqui é só a média, mais ou menos, no desvio padrão. Aqui para cima está mais, daqui para baixo está menos. Mas a ideia é a mesma que a gente vê aqui. Só que, novamente, o Seaborn faz isso de uma forma inteligente. E o Plotly, ele colocou isso na mão, mas a gente tem essas opções de dar zoom, de fazer coisas interessantes com o Plotly. Aqui, no final desse notebook, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu recomendo que vocês façam. São bem simples, é bem simples mesmo. Dá para você assinar um satélite, e fazer um pré-processamento e fazer um gráfico de linhas, como a gente fez lá em cima com o Seaborn. Além desse notebook, esse aqui é o primeiro notebook. É um notebook simples, mas eu achei interessante para vocês darem uma olhada. Só um segundo. Quero ver. Um segundo, pessoal. Aqui, certo? Aí aqui eu tenho um segundo notebook que está lá no nosso GitHub também. Vamos voltar aqui para o GitHub. No GitHub tem um segundo notebook. Esse notebook também é um workshop interessante que eu achei para mostrar para vocês. Esse aqui é bem interessante mesmo. Esse aqui é só sobre Plotly, tá?
Mas eu acho que eu tenho ele aberto aqui também. Eu comecei a executar ele, tá aqui. Isso mesmo. Tirar as ferramentas de gravação daqui. Que foi que eu acabei de abrir, eu quero voltar. Ele tá aqui, ó. Na aula 4 tem esse segundo notebook. Ele é só sobre Plotly, mas é um Plotly mais simplificado. Lembra que eu falei que o Go, que é o Graphics Object, tem a maior parte da biblioteca de Plotly? Tem uma biblioteca dentro do Plotly também, se não é o Go, chamado Plotly Express. Ele é mais geral do que o Go, que o Go é específico para elementos gráficos. O Plotly Express, ele tem tudo que o Plotly tem, só que de forma bem mais simplificada. As funções são simplificadas. Vocês vão ver daqui a pouco. Se vocês quiserem dar uma lida, tem aqui um pouco aqui. Tem aqui, ó. Plotly Express, para clicar nesse link no notebook, tem um pouco falando dele. E aqui tem um vídeo, novamente, esse tutorial para esse notebook tem em inglês e francês, tá, pessoal? Não achei em português. Mas eu vou explicando para vocês aqui em inglês. A gente vai ver um pouco sobre algumas funções do Plotly Express. E aqui tem algumas vantagens dele. Por que a gente poderia usar ele? Porque ele suporta vários diferentes tipos de gráfico, de linha, de barra, etc., 3D até. É simples de usar e desenvolver um modo de animação que é bem interessante e é rápido de criar gráficos. Então, novamente, a gente já tem aqui no Colab o Pandas e o Plotly instalados, inclusive o Plotly Express está aqui. E dentro do Plotly Express, que é a gente chama de PX, tem alguns dados só para testar o plot, por exemplo, esse gráfico de medalhas. Não é um dado real, tá, pessoal? É um dado que tem 9 linhas só, que está dizendo o país e o número de medalhas de algum tipo. Tem ouro, prata, por país. E tem a versão longa, que é longa que a gente fala que é a versão que tem 3 colunas, cada um com um tipo de dados e 9 linhas. E tem a versão ampla, né? Wide, que é a versão que tem 3 linhas e com quatro colunas. Que as 3 linhas é por país e 4 colunas. É só o dado está agrupado, na verdade, né? Aqui está explicando, né? A versão longa e a versão ampla. E agora a gente tem uma função aqui para usar o Gapminder. E, assim, por alto, eu não vou explicar exatamente o que faz cada linha dessa, mas por alto a gente está baixando dados dessa URL, desse link, de um lugar chamado Sistema Globales, que tem dados de renda, de expectativa de vida, de mortalidade infantil, dentre outras, por país. A gente está baixando aqui desse link e a gente está carregando nessa função, a partir do link, esses dados é, renda, expectativa de vida, tamanho da população, mortalidade infantil e nome dos países, baixando tudo desse link, agrupando isso num dataset só e retornando. Então, essa função já vai acessar o site e dar para a gente o dataset bonitinho. Às vezes eu uso o dataset e o dataframe, pessoal. Qual a diferença entre dataset e dataframe? Dataset é o conjunto de dados por si. Então, ele pode estar em é, CSV, pode estar em NumPy, pode estar em qualquer formato. Dataframe é o nome do Pandas, né? A variável do Planet. Por isso que a gente usa DF aqui. Aí, no nosso caso, todos os nossos dataframes são datasets. Mas nem todos os datasets que a gente acha por aí são dataframes. A diferença é basicamente essa. E aqui a gente tem o nosso data frame com país, o ano que isso foi computado, a população do país, tem a ordem alfabética, que está começando no Afeganistão e termina no Zimbábue. Tem a população do país, aqui tem a renda por pessoa. A renda eu não sei exatamente em que moeda isso está. Deve estar em dólar? Agora eu ver aqui. Deve estar em dólar, ajustada pela inflação. Eu suponho que esteja em dólar, mas não tenho certeza. Mas todos estão na mesma moeda, tá, pessoal? Todos estão na mesma moeda. Então, não importa o país, todos estão ajustados pela mesma moeda. Eu posso dar uma olhada depois e informo para vocês
Vamos ver se direto no link tem alguma informação. Não. Eu vou olhar depois e informar para vocês. Mas provavelmente está em dólar. A gente tem aqui a renda anual. Lembrando que essa é a renda anual por pessoa. Então, assim, uma renda ajustada para o dia de hoje, de US$ 2.000 por pessoa, é uma renda muito pequena, né? Assim, convenhamos. Expectativa de vida. A expectativa de vida está muito pequena para 1950, mas no Afeganistão a gente pode ver que a expectativa de vida é grande, a mortalidade infantil é grande também. Aqui é a região do mundo que está, né, o continente, e a região menor, que é o sul da Ásia, no caso. Aqui tem Ásia e sul da Ásia é uma subdivisão da região Ásia. A gente vai primeiro ó, fazer os escadas, que a gente já tinha feito antes, né? A gente tinha feito com Plotly convencional. A gente vai fazer agora com Plotly Express. Se a gente quiser saber mais informações sobre o scatter, esse comando aqui, px.scatter, é, interrogação, abre essa aba aqui e tem uma ajuda para usar o scatter. Interessante, né? E agora, diferente do que a gente viu no Plotly normal, o Plotly Express é mais simples. Então a gente usa o scatter como a gente usava antes, usando só o scatter. A gente chama aqui o scatter, diz o ano que a gente está usando, a gente está usando só do ano 2021. Isso. Fazer uma query para o ano 2021. Isso aqui é o data frame. A gente está aplicando uma query no data frame. Uma query, o que é uma query, pessoal? É um filtro. A gente está aplicando um filtro para o ano 2021. A gente pegando um data frame auxiliar, né? Para o scatter plotar. O valor de X vai ser a renda por pessoa, por ano, no caso, né? E o Y vai ser a expectativa de vida. Então, a gente tem um gráfico que aqui a gente tem expectativa de vida versus a renda por pessoa. Então, a gente vê que quanto maior a renda por pessoa, aparentemente a expectativa de vida aumenta. Então, se um país tem uma renda por pessoa um pouco maior, provavelmente aquele país tem a expectativa de vida um pouco melhor também. Aí, lembrando que essa renda está normalizada, todos os países têm a mesma moeda, só sendo, a gente está vendo aqui a mesma moeda, e é por ano. Então, país que tem uma renda em média maior por pessoa tem a expectativa de vida um pouco melhor. E aqui tem um exercíciozinho que já está respondido, que é para verificar a relação entre a renda por pessoa e a mortalidade infantil. E, novamente, país que tem uma renda um pouquinho melhor também tem uma mortalidade infantil menor. Que, assim, é uma coisa meio intuitiva, mas a gente está vendo aqui, né, que isso já reflete nos dados. E agora, a gente vai fazer é, Ubertext. O que é o Ubertext? A gente vai adicionar um texto em cada ponto. Vocês estão vendo que os pontos aqui estão só valor de renda e mortalidade infantil. A gente vai adicionar agora o país. O país é uma coluna. A gente tem o valor de x e y, o resto continua igual, tá, pessoal? O filtro é o mesmo, x e y é o mesmo. A gente está só adicionando não, um nome do país para aqueles pontos, né? Para a gente ver que país aquele ponto se refere. E o Hover Data, assim, coloca aqui, a gente vai ver, além desses dois pontos, além da renda por pessoa e além da expectativa de vida do país, a gente vai ver, se colocar um mouse em cima, a gente vai ver o nome do país e o valor da mortalidade infantil também. Então, a gente tem essas duas opções. A gente está colocando isso de forma bem fácil, usando o Plotly Express. E você tinha ouvido eu usar, mas tem esses controles interativos que a gente pode usar no Plotly, né? Que a gente pode dar zoom, pode mover, pode selecionar uma região. Aí nessa região a gente pode fazer alguma coisa, centralizar ela, movimentar ela, dar zoom para essa região, fazer um download só para essa região. É isso? Não. A região é só para deixar marcada, para deixar como se fosse a marcação, para a gente ver só dessa região, bem destacado. E
escalar para o todo, né? E voltar para o início. Deixa eu ver como eu desmarco. Você desmarcar. Marcar tudo. Ou gera de novo. Eu não sei se aqui tem a opção de desmarcar, porque aqui é a opção de resetar, mas desmarcar não. Posso assinar tudo? Cara. Ou gerar o gráfico de novo. Tá, deixa eu minimizar aqui minha carinha. É, então, a gente tem aqui, pessoal, a gente tem a opção de colocar, de usar essas ferramentas aqui. Eu já tinha visto eu usar. Como eu falei, o plot é bem dinâmico. A gente tem a opção de agora selecionar a cor dos pontos. A gente vai colocar as cores para cada coluna na região do mundo. E a região maior, né? No caso, Ásia, África, Europa ou América. Não tem Oceania nesse caso, né? Esses dados não vão para a Oceania. Se a gente colocar aqui, ó, a gente está vendo que a cor modifica pela região do mundo. Estão vendo como é. O Plot Express é mais simples, é bem mais interessante de usar para coisas mais simples. Outra coisa que a gente pode fazer é mudar o tamanho do marker, né? O tamanho do ponto. E a gente vai adicionar agora duas novas linhas. O resto permanece igual, novamente. Mas quais são as duas novas linhas? O tamanho vai ser população e o tamanho máximo vai ser 80. Então, se a gente usa, botar esse gráfico, a gente vê que os maiores marcadores são da China e de Índia, né? Porque tem o maior valor de população e o valor máximo é 80, então esses dois têm valor 80. E os outros têm valores intermediários do tamanho da população deles. Proporcional, né? 80 são as populações maiores, no caso China e Índia estão bem perto de 80. Entre as duas, eu acho que China é um pouco maior, então ainda é quase 80, mas não é 80 ainda, e o resto é proporcional a isso. É bem interessante o gráfico, né? E agora a gente vai ver uma coisa, tem o exercício 2, agora para mudar para 1950. Bora fazer esse exercício. Vamos copiar esse aqui, bora fazer o exercício agora. Ó, a gente tem, o ano é 1950, é, no Y é mortalidade infantil, população é o marcador de tamanho certo, cor é a região 6 do mundo, não tem nada falando de hover name, mas bora deixar hover name, é, vou deixar só o nome do país, não precisa da outra informação. Bora ver como isso fica? Ó, aí, novamente. Ainda assim, mesmo em 1950, a mortalidade infantil diminui com o valor da renda por pessoa. Mas a gente vê que a renda era bem menor em 1950, né? Não chega nem a 30 mil em nenhum país. E a gente tem aqui as sub-regiões agora. Sul da Ásia, África, a África no sul do Saara, a África sul do Saara, a Europa Central, Europa Central Ásia, eu acho que é a parte central da Europa até a Ásia, Middle East, que é o Oriente Médio, América e o leste da Ásia. São essas sub-regiões aqui que a gente tem. E agora a gente vai colocar algumas outras informações no gráfico. Vamos pegar o mesmo gráfico que a gente tinha antes, de renda por expectativa de vida, mesmo hover, que é por país, e colocando também informação de mortalidade infantil. Regiões do mundo são as quatro, né? América, Europa, Ásia e África. População ainda é o tamanho, e a gente vai colocar labels. Ah, ver como isso vai ficar. Não tinha notado ainda como isso ficava. Agora dá uma olhada. Título eu sei. Título vai ser isso aqui, mas esses labels eu não sei exatamente. Não, tudo bem. O que é que vai acontecer?
Os labels ele vai mudar os nomes de cada coisa. Por exemplo, o X não é income per person. A gente tá vendo aqui income per person. Isso vai virar income. Porque isso aqui é o valor, nome da variável, o nome da coluna. Não é o nome que a gente quer colocar. O nome próprio é income, expectativa de vida, mas é income per person. Não é per person. O orçamento está completo. Mortalidade infantil vai virar Shield Mortality. O World Region vai virar World Region. E assim por diante. Per person. O padrão é maiúsculo só a primeira letra. Pronto, agora ver como ficou isso. A gente tem aqui os eixos. Agora mudaram, né? Mudou desse nome de coluna para o nome completo. E World Region, que estava assim, ó. World Underline for Region, agora está World Region. Ficou melhor. Tem o título agora. As informações são fáceis de colocar. E interessante que a gente consegue substituir o nome da coluna pelo valor correspondente. Interessante. Agora vamos à escala logarítmica. Para você que não sabe, é uma coisa muito comum em gráficos a gente modificar a escala que a gente tem do valor de y para a escala logarítmica. Por quê? Porque a vida é mais fácil de visualizar. Geralmente, gráficos exponenciais, parece ser a cara disso aqui, né? Uma curva, um gráfico, pelo menos polinomial, com a escala logarítmica, ele tem uma cara linear. Então, às vezes, é mais fácil de ler. E basta colocar outra linha chamada log x, que é escala logarítmica, como verdadeira. A gente vê aqui, ó, que esse gráfico, que era uma curvinha, virou um gráfico linear. Mas todas as informações permanecem as mesmas. Só que muda que você vê que o espaçamento aqui é de 55 para 60, 65 para 50 e assim por diante. Isso aqui está em escala. Ah, não. Me desculpe, pessoal. A escala logarítmica está o valor de x. O valor de x é muito grande. Geralmente a gente usa a escala logarítmica para valores que são grandes. Então, em escala logarítmica está o x, não o y. Foi um erro meu. A gente pode colocar também o y na escala logarítmica. Bora ver aqui como fica. Eu acho que não vai ficar interessante porque os valores de y são muito próximos, mas. É, não ficou interessante, porque a gente só tem valores de potência de 10 entre 10 e 100, então todos estão na mesma escala logarítmica. O de x que fica interessante, porque o de x que tem potência de 10, né? Tem 100, 1000, 10.000, etc. Então ficou interessante por causa disso. Então, refraseando o que eu falei, a escala logarítmica serve geralmente para valores que são muito grandes, a gente consegue deixar eles um pouco mais palatáveis, a gente vê a dimensão deles aqui no gráfico. E, novamente, gráficos que têm cara exponencial, eles vão ter geralmente cara linear quando você coloca em escala logarítmica. Mas a função dele geralmente é você visualizar quantidades grandes de uma forma mais fácil. Tá vendo aqui? E agora uma animação. Como é que a gente pode fazer animação? Olha, diferente do que a gente tinha feito antes até agora, do que a gente tinha feito até agora, com o ano 2021, a gente vai usar o dataset completo. Só que a gente vai, olha, até aqui é a mesma coisa, mudando que a gente usou agora o dataset completo. Só que a gente vai fazer um comando, tem um parâmetro chamado animação frame, animation frame, que vai ser pelo ano, e a gente vai mudar os ranges aqui, o valor de x vai de 200 a 200 mil, que é o valor da renda, a gente vai fazer um corte, e o valor de y, que é o valor da expectativa de vida, vai de 20 a 95. E vai fazer essa abstração, porque senão, bora ver o que acontece sem isso primeiro. Se a gente não usar isso, é uma curiosidade que eu tenho. Se a gente não usar isso, a gente tem aqui. Se ele não usar isso, o que acontece? Ó, a gente tem valores que no primeiro gráfico era tranquilo, que o valor máximo era abaixo de 70 anos de expectativa de vida, e no final, depois que a expectativa de vida aumenta, a gente não consegue mais ver os valores finais. Se a gente colocar isso aqui, a gente sabe, olha, ok, 95 anos, para 2021 já tinha 90 anos, então, bora colocar pelo menos 95, valor máximo. O valor mínimo a gente fixa em 20. Mesma coisa para a renda vai aumentando, né? Então, bora deixar o valor máximo 200 mil, valor mínimo 20. Bora ver como isso fica agora. Aí, para 1950, aí não tem uma renda muito grande, né? A gente está aqui abaixo dos 20k, abaixo dos 30k no caso, a gente tem 21k aqui para, acho que é
Suíça, ó, a Suíça tem uma renda de por pessoa de 20K em 1950. Bom, como a gente vai avançando nos anos, a gente pode até um play aqui. A gente vê que a renda, a expectativa de vida vai aumentando e a renda por pessoa vai aumentando. E entre a China vai variando, né? A China tem uma variação um pouco mais. Olha que interessante. Aí esse gráfico é muito legal. A gente vê durante os anos que estão passando, então em 1990 agora, a expectativa de vida vai aumentando e a renda vai aumentando. Isso fica bem interessante. Se esse país aqui é errático, deixa eu pausar, voltar aqui um pouquinho. Esse país aqui. Líbia. É a Líbia que tá. É a Líbia. Ela teve de vida menor. E ela deve ter passado alguma crise. Interessante esse gráfico. A gente vê como os países vão mudando, né? Mudando tanto a renda deles quanto a expectativa de vida. E, novamente, quanto maior a renda, maior a expectativa de vida. Tá bem atrelado isso aqui. Nosso gráfico, o eixo X continua em, continua em escala logarítmica. A gente vê que até a cara do gráfico já tá uma retinha. E a gente consegue analisar melhor, porque no começo a gente tem valores bem diferentes, né? Até 20 mil. Agora a gente está com valores até quase 200 mil. Então, até 120 mil, né? Menor que 200 mil. Então a gente tem essa diferença durante os anos. E uma coisa interessante é que a gente pode mudar o estilo visual. Novamente, a gente coloca quase tudo é igual, só que a gente vai colocar umas coisas interessantes aqui, ó. Ele vai colocar um mapa de cores. Isso aqui é ChatGPT, tá, pessoal? Isso aqui não pode decorar essas cores, não, mas tem aqui um mapa de cores interessante. Um valor de opacidade, um template do, do gráfico. São todos valores extras que a gente pode perguntar depois, olhando na documentação, o que significam. A altura e largura, quem tem aqui um gráfico bem largo, né? Talvez se ele fosse um pouquinho mais curto, fosse melhor de ver. E a gente tem colocar um layout aqui, que vai ser. O layout, no caso, são os sticks de X, que vai ser. X, no caso, é a renda. A gente vai colocar uns sticks, que vai ser valores-chave, que é valor 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 2.000, 64.000, 128.000. A gente vai colocar valores-chave, a gente vai colocar uma legenda para a gente se localizar no mapa. Vai ser um pouco diferente disso aqui, ó. Que tem 10.000, 100K, 1.000, 10K, 100K. A gente vai colocar esses valores-chave aqui para a gente se localizar. A gente vai colocar linhas pretas no valor de Y de X e vai fazer um update para que a cor em volta dos marcadores seja preta. É mais ou menos o que esses comandos querem dizer. É um pouco complicado, eu sei. Isso é uma coisa que o ChatGPT ajudaria a gente, mas vocês vão ver como vai ficar bonito. Então, para isso, a gente diminuiu o tamanho do gráfico. Ó, o tamanho aqui está menor, né? Aqui tem 600 por 800. A gente colocou linhas pretas em volta, colocou um layout branco em vez desse layout padrão do Matplotlib. Fez ponto-chave aqui, ó, esse ponto-chave que a gente colocou para ver melhor. E agora para ver a animação desse. Para isso, pessoal, olha que negócio bonito. Isso aqui está muito bonito. Vou salvar isso aqui. O NG a gente salva o momento atual. Deixa eu dar uma olhada. É o momento atual que a gente salva. Porque isso aqui é um print, né? Para salvar isso aqui, a gente tem que salvar como HTML para salvar a animação. Eita, tem um país que fez isso lá embaixo. Que país foi esse? Você viu? Tem um país que foi lá para baixo. Mali. Ah, porque a população deve ser muito pequena. É dividida desse. Ou pode ser região de guerra. Região que tiveram alguma epidemia. Vocês viram como tá bonito, pessoal? Dá para também. Não precisa dar play, não. Também dá para fazer assim. Dá para dar zoom ainda, se a gente quiser. Pode ser bem legal. Deixa eu ver como a gente exporta para HTML. Vou perguntar pro ChatGPT do nada.
Home, exportar gráfico para HTML para eu baixar. Ah, não, não. Eu apertei Enter sem querer. Deixa eu pausar aqui. Enter, não. Apertei o comando de voz sem querer, mas eu não quero o comando de voz. Deixa eu modificar isso aqui. Quero modificar isso aqui. Ó, ainda não é esse aqui, não. Esse aqui. Estou confuso. Aí vem aqui a figura. Eu vou. Vamos ver se dá para ver agora em HTML. Baixar aqui. Ó, que legal. Ó, que legal. Vou colocar para vocês verem lá no Classroom. Aí, eu vou salvar. Dá para salvar. Se eu salvar esse notebook, ó, eu salvo direto no GitHub. Tá aqui salvo. Ah, e tem a versão 3D das coisas, né? Tem um exercício aqui, bora ver. Exercício 3. Cria um gráfico animado usando a maturidade infantil, um eixo Y e o Word Region 6 para a marca. Ah, é para usar cores diferentes. Tá, bora ver se a gente consegue fazer agora. Mesmo gráfico aqui. Cadê? Aqui, mesmo gráfico. A gente vai mudar algumas coisas. Vai mudar o Y para contabilidade infantil. A gente vai tirar o hover. A gente vai colocar. Ele pode, não, bora fazer o seguinte: bora colocar o hover como expectativa de vida, só trocar a ordem, mudar a cor para a região 6. E o paleta de cores vai ser Escola do Scratch Sequence. Cadê? Ah, tem aqui, ó. Tá comentado. Bora ver se isso aqui vai dar certo. Aí eu vou tirar isso aqui, comentar isso aqui. Tem aqui, já como o Call Discord Sequence. Não vou usar o Call Discord Map, porque agora ele não está usando mais essas regiões do mundo, né? Ele está usando essas outras. Acho que é isso. Deixa eu ver como ficou. Ah, em comparison, shield mortality. Isso aqui. Os nomes. E agora é World Region, World Subregion. Subregion. Muito bem. Ainda não. Poxa, em comparison. Mas está certo. Deixa eu ver aqui qual é. Qual de Y. E nós, esse nome tá errado. Shield mortality. Ah, tem um espaço aqui. É isso. Também tem espaço? Tem espaço também, gente. Isso. Pronto, aqui, ó. Aí, o que mudou foi que. Ah, tem algumas coisas para mudar. Primeiro,
Depois, valores. O X tá certo, mas o Y é maior. Não vou nem colocar, que é sem range. Aqui. X em range, mas ficou melhor. Porque a banda infantil no primeiro ano é a maior possível, ela vai diminuindo conforme os anos passam. Porque os países vão avançando, a medicina avança, porque os países têm renda melhor, etc. Até que a gente, hoje a gente tem uma banda infantil bem mais baixa do que a gente já teve, né? Em todos os países. Principalmente os países com renda melhor. Lembrando que a gente está aqui em escala logarítmica. Se ele não estivesse, por exemplo, agora, se ele não estivesse, o que aconteceria? E, rapaz, foi esquisito, né? Deixa eu eliminar esse aqui também. E vou eliminar isso aqui. Um pouquinho melhor. Mas, assim, melhor entre aspas, né? Escala logarítmica fica um pouquinho melhor de ver. Mas se a gente vê, o gráfico é bem similar do que a gente estava pensando aqui. Aqui, exercício. Ah, agora vamos para 3D. Como é que a gente faz em 3D? Bem parecido, né? O scatter, sendo que em vez de só XY, a gente tem XY e Z. Mas a gente vai fazer a mesma coisa. Hover, a gente vai colocar o nome do país, não precisa do hover com o nome do parâmetro, hover data, porque aí, todos os dados já estão aqui, os três dados, como X, Y e Z. Hover name vai ser o country, que a gente tem que colocar o nome, o modo de cima, a gente vê o país. A cor vai ser por região do mundo, tamanho da população, tamanho máximo 100, mudou, a gente mudou isso. Aí vai ter uma animação também, mudando por ano. Ainda tem um log sheet logarítmico. A gente colocou aqui os range, né, o valor máximo e mínimo para cada x, y, z. Tamanho de largura e altura, comprimento deve ser padrão. E ele vai ter um cubo com o tamanho dos elementos dele constantes, como legenda, linhas, etc. Para dar uma olhada nesse cubo aqui, ó. Dá um play aqui para ver, ó. Que legal. E seria isso, pessoal. Eu vou postar esse complemento da aula no Classroom. Espero que vocês tenham gostado mais do que a última aula. E eu vou deixar um tempo para vocês verem essa aula. Se vocês não conseguirem ver até segunda, para vocês verem na segunda. Eu vou falar de Machine Learning e na aula de tempo de exercício a gente vê essa aula, ou vice-versa. A gente vai ver a aula que vem como a gente faz.